Almada FM, a rádio do Concelho de Vieira do Minho. falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Continuamos hoje a série de conversas em que, como sempre fazemos, procuramos dar a conhecer as análises e situação das principais organizações políticas com atividade no nosso concelho. Depois do PCP, CDS-PP e PS, hoje em destaque o PST, Partido Social Democrata. Recorde-se, nas eleições legislativas de outubro de 2015, o PSD, com o CDS-PP, na coligação PAF, Portugal à frente, embora tendo obtido o maior número de deputados, perdeu a maioria absoluta, o que resultou na formação de um governo do Partido Socialista, segundo partido mais votado, após de acordo parlamentar com o PCP, BE e PEV, Partido Ecologista Os Verdes. No distrito, nas autárquicas de 2017, o PSD, com o CDS, passou a ser maioritário em mais municípios, recuperando a Câmara de Mares, as câmaras de Mares e Terras de Douro, perdidas em 2013, e reeditando as maiorias em Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso e Braga. No Conselho, o PSD, em coligação com o CDS-PP, está em maioria no Executivo Municipal desde outubro de 2013 e nas autárquicas de 2017, realizadas em outubro, venceu com uma margem expressiva e reforçou a maioria nos órgãos municipais e também em freguesias, nomeadamente Roças, Ruivães e Vieira do Minho. Recorda-se, em março de 2018, foram eleitos os órgãos políticos locais, Mesa do Plenário e Comissão de Conselhia, que conduziram António Afonso Barroso à presidência da Comissão Política e está representado por um militante eleito no distrito de Braga. O que será o PSD no próximo futuro em Vieira do Minho? Que análise da situação política no país, na região e no Concelho fazem os seus responsáveis neste ano de eleições europeias, regionais, da Madeira e legislativas, é a proposta do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio António Afonso Barroso, Presidente da Comissão Política Concelhia de Vieira do Minho do PSD. Boa tarde, obrigado por ter vindo. O PSD é neste momento um partido, apesar da acalmia neste momento pré-eleitoral, é um partido em convulsão. Muito boa tarde, Zé Luís, muito boa tarde a todos. É verdade, o PSD é um partido que teve uma nova liderança, portanto, e como é habitual em situações dessas em qualquer dos partidos, neste caso só com a exceção do CDS, mas acaba por ser assim. Há sempre alguma contestação, porque há sempre fações, e portanto, neste caso foi no início, desde que o nosso novo presidente tomou posse, no fundo acaba por ser um bocado assim. Há alguma convenção, mas penso que alguma convulsão, mas penso que com o Conselho Nacional que se realizou e que no fundo sabemos que este momento mais crítico culminou com aquele rapto de Luís Montenegro, portanto, e que ficou resolvido. Portanto, neste momento temos é que olhar para a frente. Porque é momento de eleições. Porque é o momento de eleições e sabemos que... A imagem da unidade é importante para as eleições. E sabemos que isso, portanto, qualquer partido tem que partir para a luta dessas, e temos três, portanto, no ano de 2009, temos três eleições, sendo a primeira para o Parlamento Europeu, depois temos as eleições regionais na Madeira. Onde o PS tem pretensões desta vez? Exatamente, onde, portanto, é claro que eu ia dizer onde se fala de sondagens, e é claro que as sondagens valem o que valem, e depois em outubro, no dia 6 de outubro, vamos ter também, neste caso, as legislativas que no fundo também nos interessam, as europeias, é verdade, e queremos ganhar essas eleições, quer a nível do Parlamento Europeu, quer a nível do Governo Regional e aqui a nível nacional para as legislativas. Relembro que nós já nas últimas eleições também o PSD ganhou
ganhou as eleições, não governou. Como foi dito inicialmente, por Exatamente. força daquilo que está Exatamente. previsto em situações não como essas. Não tendo maioria, é o segundo partido mais votado. Mas numa situação normal... E o PSD desde sempre teve dificuldade em absorver essa ideia, essa mudança. Verdade, foi porque não era tradição em termos de partido isso acontecer. Havia, pois, quando isto acontecia, havia os governos de caráter presidencialista e pronto, isso resolvia-se um bocado assim, não é? E havia o famoso, enfim, o tão falado Centrão, onde o PS também entrava. Exatamente, pronto, e desta vez, pronto, foi uma surpresa, foi um caso, que foi mal absorvida. Exatamente, foi um caso único e acho com alguma razão, porque isso também nunca tinha acontecido, mas pronto. Mas está previsto. Mas está previsto na claro, Constituição. Claro. Não está como alguns queriam que também estivesse a nível autárquico, mas a nível autárquico isso ainda não se passa, porque é sempre o Presidente, é sempre o da lista não votada, enquanto que nas legislativas isso não acontece. Esta contestação, Rui Rio, é porque, enfim, cada pessoa tem o seu caráter, a sua personalidade, é porque ele é muito afirmativo ou porque encontrou, digamos, um aparelho que não dominava? Eu penso que tem um caráter próprio e, portanto, ele certamente, e sabemos que nestas organizações, quando se vai de encontro a alguns interesses instalados, etc., portanto, há sempre alguma relutância e penso que isso que é normal em todas as instituições e principalmente nos partidos. Repare que, e depois também lá vemos chegar, que nós no caso do Governo ainda temos essa situação, quer dizer, repare que houve a 4ª remodelação do Governo e chegou-se ao cúmulo de, para não haver convulsão, se nomear até familiares para nos conselhos, um conselho de ministros com pai e filha, mas isso vamos depois... Mas isso é uma prática que não é só do PS em algumas situações. Sim, mas neste caso é exatamente o contrário. Pronto, e o medo das pessoas que estão no aparelho é exatamente isso, serem substituídas, e se calhar isto cria algum mal-estar, mas que certamente... Será isto, e peço-lhe uma reflexão sobre isso, será isto que numa sociedade da informação, onde tudo é posto às vezes até em excesso nos olhos e nos ouvidos das pessoas, que leva a alguma descrença dos eleitores, dos cidadãos? Eu penso que esta situação que se está a passar é exatamente o contrário, que vai permitir, e estamos a verificar isso nestas sondagens, valem o que valem. Como lhe dizia há bocadinho, em 2015 as sondagens valiam o que valiam, davam quase a maioria ao PS e ele perdeu as eleições. Portanto, só espero é que nesta altura também aconteça isso e tenho esperança que isso aconteça. Só que nessa altura estavam PSD e CDS em conjunto. Sim, estavam em conjunto e neste caso também, portanto, também não há esse problema, porque tem é que ter a maioria, porque certamente se isso acontecer também temos a chamada geringonça, seria à direita e não à esquerda, né? Sempre uma forma de... a geringonça foi sempre uma forma de tentar desvalorizar... Exatamente, mas não é, portanto, isto é no fundo... Que é legalmente admitida na Constituição e na lei portuguesa. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu estava a dizer de credibilizar a política, é verdade. Nós sabemos, é claro que as pessoas conhecem e recordam certamente do Rui Rio no tempo das autárquicas e também eram a verdade. Na altura, a nível da Câmara Municipal do Porto, ninguém o conhecia e o certo é que ele, portanto, conseguiu ganhar as eleições e aqui também, de certo modo, ele está-se a impor, porque, no fundo, nós temos é que realizar isso e, repare, uma das coisas, e ele também quer dar um novo aspecto, nova roupagem aos círculos eleitorais, portanto, às novas eleições, etc. Isto porquê? Porque, de facto, isto a nível da Assembleia da República tem-se mudado muito a limitação dos mandatos, no caso desde 2005, no caso das autarquias, no caso do Presidente da República, inclusive já falou que devia ser um mandato só, mas em vez de ser 5 anos, ser 6 anos e terminava. É certo que na parte... O que pode, enfim, parar a meio um bom desempenho. Sim, mas eu estava a dizer isto por causa de credibilizar a política. Certamente, uma reforma que era, no meu entender, e certamente isso era importante, era na parte do legislativo, porque hoje
temos limites de mandato para tudo, nas autarquias, na Presidência da República, mas não temos na Assembleia da República. São eles que fazem, e claro, quando são as pessoas que fazem as leis, e para eles não fazem nada, isto é o primeiro passo para descredibilizar a situação dessas. E quando estão, e quando não estão, como aconteceu, situações em que deputados, e foram vários, assinavam presença sem estar presentes. Exatamente, situações dessas. Isso é... Quando aproveitavam situações como a questão da residência e o direito ao abono para a residência, quando a tinham em Lisboa e a afirmavam em Braga ou no Porto ou em Vieira do Minho. Claro que isso, não tínhamos lá ninguém, mas claro que isso tira alguma credibilidade aos políticos quando fazem situações dessas. E Rui, parece, nesse aspecto, parece apostado, e será provavelmente uma das razões da sua contestação, parece apostado em evitar essas situações. Acho que, portanto, é um líder que quer evitar essas situações, no fundo quer que as coisas é o que tem que ser, a verdade dos factos, e isso é que é importante, no fundo, devolver ao povo esta ideia de que se pretende um PSD fora dessas situações que às vezes menos claras e que certamente vão dar um outro ânimo, um lubefado a dar fresco ao partido, e isso é importante. É um homem de fraturas, como lembrou na Câmara Municipal, ele entrou entrando numa ideia chamada fraturante, que é assim que se costuma designar, sobretudo entrando em litígio com o Futebol Clube de Porto, afirmando que... Sim, na altura também aconteceu isso, exatamente. E, enfim, o Grande Clube do Norte. Eu penso que nesse aspecto o líder do partido, e acho que está a começar uma nova fase, depois de passar desta convulsão que se verificou com o Conselho Estratégico Nacional, portanto, que no fundo acaba por ser um órgão consultivo e que no fundo vai aberto a todos os militantes e simpatizantes do partido, para que se possa apresentar nas próximas eleições com ideias credíveis, ideias que partem do povo, que partem das pessoas que estão no terreno, e isso também é importante, e lembro-me... Mas a pergunta brasileira, há sinceridade nisso? É demagogia ou é... Não, há sinceridade. Eu próprio fiz parte também de uma comissão, há 16 comissões, no fundo muito idênticas aos ministérios, e é importante sentir o pulsar do tecido, no meu caso, que era a parte de economia, emprego e inovação, sentir o pulsar dos empresários, aquilo que eles mais pretendem, aquilo que eles achavam que se devia mudar, e é importante apresentar aos eleitores para as eleições de outubro ideias concretas, precisas, para que possam resolver problemas nacionais, e isso é que é importante, porque isso de certa forma também bem credibilizar a política, e que falávamos há bocadinho, porque no fundo não é como, por exemplo, estou-me agora lá a dar e fomos a dar esse exemplo há bem pouco tempo, portanto, o cabeça de lista do PS andar a apresentar um sem número de obras do Plano Nacional de Investimentos, antes de ser anunciado depois para o cabeça de lista do PS para as eleições neste caso das europeias, não é? Portanto, isto, e sabendo nós que uma grande parte do plano de investimentos do atual governo dos anos anteriores não foi executado. Quer dizer, como é que se propõe executar um plano de 20 mil milhões quando não se executaram 6 mil milhões nos anos anteriores? Portanto, isso acaba por ser... São as chamadas promessas não cumpridas, e voltamos à questão da descredibilização da política, que são as promessas que não se cumprem, e os eleitores estão atentos com esta... E não pode ser... Onde tudo isto é noticiado, tudo isto é posto em evidência. Sim, claro, que isso de facto não é bom para os partidos. Portanto, as pessoas no fundo acabam por fazer aquilo que não fazer aquilo que prometem, e sabemos disso muito bem. Por exemplo, este atual governo foi um pouco assim,
com as cativações, não é? Portanto, no fundo, a despesa corrente fê-la exatamente como tinha previsto, mas depois na parte da despesa capital do investimento, e assistimos depois nestes 3 anos é exatamente a isso, quer dizer, onde não houve investimento, qualquer investimento no setor público, e vemos os problemas que temos, portanto, a nível... houve menos investimento. Menos investimento, mas muito pouco investimento, atenção, porque nos fundos comunitários, eu até tinha tirado aqui umas notas, por exemplo, até nos fundos comunitários isso aconteceu, não é? Nós somos dos países que menos execução temos dos fundos comunitários. Também somos um país que, nos últimos 4 anos, do governo PSD, CDS-PP, tivemos um ajustamento extremamente violento. Exatamente, tivemos, mas não podemos esquecer... governo, segundo a oposição da ocasião e segundo... Nós não podemos esquecer, só que, e embora nós tenhamos ouvido isso dos nossos líderes, neste caso do PS a dizer isso, tanto do Ministro das Finanças como do Primeiro-Ministro, dizer que viramos a página da austeridade. E isso não é verdade. Portanto, não é verdade, eu dou-lhe só um exemplo, tive o cuidado antes de vir para aqui, no meu recibo de vencimento, verificar o ano de 2018 e o mesmo mês de 2018 para o mesmo mês de 2019 e tenho uma queda no meu vencimento. Portanto, na parte, portanto, isso quer dizer que a parte do IRS absorveu. Recuperou, como todos, não recuperou, não. Do ano passado para este ano descontei mais. Portanto, o imposto subiu. Portanto, isto a nível... E nós sabemos... de escalão. Está bem localizado. A questão não é isso. A questão é que as pessoas têm que ter a noção. As pessoas têm que ter a noção de que não é só o rendimento que as pessoas trazem para casa. E hoje este governo fez isso. Foi os impostos indiretos. Através dos impostos indiretos, repara, se a carga fiscal aumentou, e que aumentou, neste momento temos a maior carga fiscal de todos os tempos, e eu pergunto, por exemplo, e oxalá isso não aconteça, mas eu pergunto se neste momento tivermos uma recessão que aponta para isso. Portanto, e hoje nós temos essa consciência, onde é que nós vamos buscar, onde é que nós vamos compensar? Continua-se a falar nas almofadas, que entretanto que não tem temos sido paga dívida comprando dívida com juros mais baratos. Sim, mas isso não chega, porque a dívida aumentou. Atenção, que a dívida aumentou, embora seja a nível governamental tem-se dito que a dívida diminuiu em peso percentual, mas em termos absolutos ela aumentou, o que é muito assustador, não é? Portanto, uma situação dessa, e nós sabemos que isto está, quer dizer, e a tendência, tanto que nós, e também tem sido bandeira do Partido Socialista, neste caso, e do Governo, neste caso, de que temos tido um crescimento superior à média do PIB europeu. E atenção, isso é um erro. É um erro porque... Mas é um crescimento, de qualquer maneira. É um crescimento, mas é um crescimento que nos leva a pensar de modo diferente, dizendo, depende do contexto, dizendo isso, que Portugal cresceu superior à média, as pessoas podem pensar, e é preciso que as pessoas entendam isto, superior à média, sim, subiu, mas nós não estamos a competir com quem baixou com esta média foi a França e foi a Alemanha e a Itália, grandes potências no produto interno, exatamente. E o que é que acontece? Nós neste momento ficamos outros países, com exceção da Grécia, ficaram à nossa frente. Nós subimos 2 pontos tal, e nós temos aqui, por exemplo, só para ter uma ideia, nós temos, por exemplo, olha, 3 Estados-membros que cresceram muito mais que nós. Nós temos, por exemplo, o caso da Polónia, que cresceu 5%. Mas estava também em relação a nós. A Hungria, 4,4%, a Letónia, 4,2%, a Roménia, 4,2%, o Chipre, 3,9%, a Eslováquia, 3,9%, a Lituânia, 3,7%, a Bulgária, 3,4%. Repare, até a Holanda também, e repare, conclusão, o que é que isto nos leva a concluir, e as pessoas têm que saber saber discernir isso, é que nós, estes países, alguns destes países estavam atrás de nós, passaram-nos à frente.
Está a perceber? Porque eles cresceram muito mais que nós. Nós estamos a dizer que crescemos superior à média europeia porque estamos a entrar em linha de conta com aqueles países com quem nós não fazemos frente, que são exatamente a França, a Itália e a Alemanha. Portanto isso de qualquer maneira, os portugueses recuperaram rendimento e há, enfim, mais alguns apoios e abonos que tinham sido retirados. Recuperaram rendimento. As questões do horário de trabalho para as 75 horas. Sim, que foi outra, e foi uma crítica na altura fizeram, que não fizeram bem as contas no caso do setor público, depois tiveram o problema que tiveram na área da saúde, etc. Portanto, isso também foi acho que foi uma medida que tomaram com alguma ligeireza e depois tiveram os problemas que vieram a ter. E o certo é que neste momento, e aquilo que eu estava a dizer, as pessoas recuperaram o rendimento, e ainda bem que falou nisso, recuperaram o rendimento, é verdade, mas o problema não é o rendimento, o que interessa é o rendimento disponível, porque depois as pessoas ao compraram coisa com muito mais impostos, não é? Porque os impostos subiram, a gasolina é um caso, quase todas as pessoas. Mas a gasolina, enfim, por causa desta questão, das questões ambientais e da descarbonização, é algo que tudo tem bem, mas repare, tudo bem, mas repare, as pessoas ficaram com menos rendimento disponível, pagam mais impostos. Portanto, as pessoas têm medo. E mais, ainda temos o outro problema, que foi a ideia dos transportes subsidiados nas zonas urbanas. Claro que essas pessoas essas sentiram o rendimento disponível a subir, porque vão pagar menos nos transportes e no fundo acabam por ser um dos produtos que foi mais taxado com o aumento do imposto indireto foi exatamente a gasolina. Portanto, e esses não o utilizam, ainda mais. Quer dizer, nós, a parte o povo do interior está a ser mas aí há sacrificado. falhas dos dois lados. Nós esperamos há anos o processo de regionalização que, enfim, vai chegando em pequenos pacotes, o último dos quais, recentemente, vai chegando em pequenos pacotes de uma forma mitigada. Não há uma regionalização efetiva, há uma transferência para o poder, neste caso o poder Sim. regional ou o poder local, de pequenos pacotes de medidas que pretendem passar para os municípios a gestão de alguns serviços públicos, serviços. Há um documento, o PSD a nível nacional, portanto, assinou um documento com a transferência de competências, que não é regionalização. Portanto, a regionalização a nível do partido... E ninguém avança. Para o já PSD, não. quando esteve, não avançou. O PS, quando Sim, esteve, mas não agora avançou. acho que há a intenção... E todos vão dando o seu bocadinho de... Exatamente, mas têm medo de perder algum poder, pronto. E neste, como dizia aqui, na parte da delegação de competências, porque nesta delegação de competências havia um acordo entre o PS e o PSD e, portanto, a lei base saiu no timing acordado. Quer dizer que não são inimigos, apenas tem algo... Não, tem que ser, então disso são... E se formos aos princípios do PSD, o PSD é um partido liberal com propensão para a social-democracia. E ainda há sociais-democratas dentro do PSD. Sim, claro. E então, como eu estava dizendo, houve, portanto, esse acordo que foi feito, certamente numa área da base, saiu dentro do período limite, mas depois a execução destas transferências previa, ou o acordo entre os dois partidos previa a saída da delegação de competências e o envelope financeiro associado a isso. O que é que assistimos até este momento? Precisamente, saiu no tempo a lei quadro, depois a seguir veio as transferências de competências sem qualquer valor e que hoje, claro, que a maior parte dos partidos, deixando para a legislatura seguinte, portanto, a transferência dessas verbas, porque neste momento nós sabemos, fala-se na transferência de competências e os municípios vão ter que assumir as competências nos diversos setores, mas não sabem quais são as receitas que o Orçamento do Estado lhe vai nós, passar. Falando com o PS e falando com o PSD, nós chegamos à conclusão, está aqui nas minhas notas, são partidos de convergências e divergências. Sim, tem algumas convergências, principalmente em políticas de fundo, que eu acho que tem que ser assim. Qualquer governo, quer seja do PS, quer seja liderado pelo PS ou pelo PSD, pois tem que haver linhas estratégicas de fundo que não se pode andar a mudar de políticas de um ano para o outro. E nisso razão tem o Presidente da República que aponta para convergências ou o máximo de convergência naquilo isso é que é importante para não haver opções.
para não haver essas situações. É claro que os partidos às vezes falham assim, porque havia um plano de investimentos também que tinha sido acordado no tempo Passos Coelho com o PS e que depois o PS não cumpriu. Portanto, mas não cumpriu nem esse, nem o deles, portanto não cumpriu com nenhum, porque efetivamente o investimento nestes últimos 4 anos, não digo que foi nulo, mas foi muito baixo, não é? Os números que o Governo apresentou ainda na última moção... Sim, depois temos esses casos caricatos do motor da locomotiva que cai, e claro, e depois aparece aqui um candidato às eleições europeias, antes de ser anunciado como cabeça de lista, a prometer mundos e fundos, 20 mil milhões... Ainda só uma última questão nesta fase, depois temos de passar no distrito e situarmos no Conselho, que o tempo vai andando. O PSD, nesta moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS, pelo líder parlamentar, considerou-a, se eu cito bem, desnecessária e não, acho que no entanto acompanhou, teve ao lado do CDS, embora considerando que a mesma fosse um pouco extemporânea, mas pronto, mas isso foi uma oposição tomada e que, portanto, a nível da... São estratégias pré-eleitorais. São exatamente estratégias pré-eleitorais, neste caso do CDS. No distrito, dissemos inicialmente, o PSD é maioritário, embora não tenha, nas últimas eleições não elegeu o maior número de deputados, mas nas autárquicas é o partido dominante desde 2017. Contamos também que nestas eleições também o seja, portanto, de facto, o distrito de Braga tem sido um distrito que se apresenta com uma dinâmica própria. Sabemos que é um dos distritos mais exportadores que temos e sabemos que isso é muito importante para a nossa economia. É um distrito de empresários. Temos em Famalicão o distrito com melhor PIB. Exatamente. Ou o concelho com melhor PIB. E nós sabemos que efetivamente temos e vamos fazer tudo por isso para manter este concelho com o Partido Social Democrata o mais votado aqui no distrito de Braga. Apesar de algumas pequenas convulsões, com diferenças, nomeadamente o deputado Hugo Soares, que é aqui do distrito, José Manuel Fernandes tem na distrital uma vida, digamos, pacificada. Sim, tem. Portanto, é claro que a distrital, como sabe, a distrital tem os que foram eleitos para o órgão, mas depois tem a distrital alargada que é composta por todos os presidentes de secção, no qual eu estou aqui também. Por inerência? Por inerência, portanto, a representar aqui Vieira do Minho na Comissão Política Distrital. Portanto, e José Manuel Fernandes, de facto, sabe amenizar portanto, estas situações, mas no fundo eu acho é que José Manuel Fernandes também sabemos que vai ser certamente um dos componentes, embora da lista para as eleições europeias. Sabemos que é dos deputados mais produtivos que temos no PPE, pronto, e portanto... O PPE é o Partido Popular Europeu, exatamente, que o PSD pertence, exatamente. Que é o maior grupo. Na Europa. Mas estamos unidos em torno destas eleições também, e neste caso... porque temos também um candidato, né, e é uma pessoa que no fundo, quer a nível da região... Paulo Rangel é também para Vieira do Minho o deputado, o cabeça de lista de eleição, isto é, sim, o escolhido. Exatamente, eu acho que todo o distrito vê no José Manuel Fernandes, portanto, a pessoa ideal para nos representar a nível do Parlamento Europeu. E a divergência ou o divergente Pedro Santana Lopes, que tem o seu próprio partido de aliança, de que maneira lhe parece que pode influenciar os resultados do PSD? Claro que nos grandes centros eu penso que... primeiro eu gostava de dizer que o Pedro Santana Lopes foi isso é a minha opinião. Foi escolhido pela Conselhia de Vieira do Minho quando das eleições internas. Sim, que foi o Pedro Santana Lopes, foi exatamente, na altura foi o que teve mais aqui votação aqui em Vieira do Minho, mas que foi Pedro Santana Lopes, portanto, a origem disto que aconteceu, recordo que foi se calhar teve a mãozinha ou teve alguma influência do Jorge Sampaio, porque ele entendeu que não chegou a governar, no fundo, foi quase assim,
portanto, no tempo em que depois era o Jorge primeiro-ministro Sampaio, a quem os irmãos batiam ainda no berço. exatamente, e Ele portanto próprio ele disse, agora, foi a imagem que ele deixou. tendo perdido as eleições a nível das diretas do partido, portanto entendeu que e o tempo vai passando, não é? Que a única maneira de exercer também o poder seria certamente, penso eu, mas por isso ou porque partido. Chocou com uma personalidade também forte que é de Rui Rio. Exatamente, chocou também, são duas pessoas engraçado que eram os dois também, foram os dois presidentes de Câmara, não é? Das duas maiores cidades aqui de Portugal, e pronto, e acabou por ser uma maneira que Santana Lopes, penso eu, viu, de certamente também criar o partido e exercer também alguma poder participar nos órgãos governativos num futuro próximo. A ver, vamos, eu penso que nos grandes centros... E provavelmente nos bastidores ainda haverá eventuais conversas de amigos e de companheiros. A ideia que eu tenho, pronto, é que certamente vai acontecer como um PRD, vai acontecer como um partido de Manuel Monteiro, portanto, mas acaba por se esvaziar. O tempo, exatamente, o tempo assim o dirá. Nós não somos muito de criar assim partidos. A tradição a nível político é um bocado assim. Há aqueles partidos que são chaves, que no fundo fazem a história da nossa democracia e que são definidores da política, pronto, e depois há alguns que vão aparecendo e vão desaparecendo. Portanto, vamos ver. Não desaparece, é a ideia que deixou há pouco da importância e do prestígio dentro do PSD e também no Parlamento Europeu, do líder da digital, José Manuel Fernandes, neste combate à interioridade de que Vieira do Minho precisa, que Vieira do Minho tem necessidade de encontrar aliados. Nós continuamos um concelho isolado. E chegamos a Vieira do Minho na nossa conversa. O Presidente do Partido faltam também... aproximadamente 12 minutos para concluir. O Presidente do Partido também tem essa, e acho que tem essa ideia, porque de fundo, eu sei que é uma tendência dos políticos, no fundo, virar-se para as zonas que lhe dão mais votos, porque são esses que os elegem, mas nós temos que ser sérios na política, porque efetivamente nós temos que olhar neste caso, para o interior, porque no interior sabemos que, e essa sangria que se tem vindo a verificar, tem sido o resultado das políticas de quem está no governo, no fundo, olhar para a parte económica e no fundo os serviços públicos acabam por ser encerrados e as pessoas depois acabam por abandonar, quer a nível da saúde, quer a nível da justiça, quer dizer, em todos os setores. E nisso as autarquias parece não terem força, ou então não houve vontade aqui em Vieira do Minho suficiente para tentar influenciar na altura os decisores. Sim, nós sabemos que isso, olha, e se calhar isso já nos leva a outra discussão, que é exatamente o caso da população que vai diminuindo, do número de nascimentos, das escolas, e acaba por ser um bocado assim, quer dizer, e do emprego que não há, afinal. Do emprego que não há, embora haja... Bastante para fixar. Isso sim, nós temos vindo a nível a gente tem verificado e tem assistido a que as autarquias têm esse, e aqui a autarquia de Vieira também tem tido esse propósito de a criação de emprego para fixar as populações. E não haja dúvida que todas elas, e um pouco, se a gente for ver, é claro. Mas também aí não cumprindo promessas. Ou pelo menos criando expectativas que não se verificaram. Uma má avaliação, terá sido uma má avaliação. Eu aqui em Vieira do Minho acho que não, acho que as promessas foram cumpridas a nível de... Eu volto a recordar a questão dos 400 empregos. 400 postos de trabalho, se calhar foram, agora ninguém falou, atenção. Instituições atenção, que isso é importante que se diga. Isso é importante que se diga, que a criação dos postos de trabalho, que aqui em Vieira de Minho, na altura que a coligação em 2013 propôs, não disseram que eram falava-se em 200 para aqui, depois pronto. 300 a 400 para baixo. O certo é que elas apareceram. Repare, nós temos aí, aqui vê-se que aqui em Vieira de Minho apareceram, temos o parque
há o parque industrial, tanto quanto sei, tem os lotes todos vendidos, portanto as empresas estão a ser instaladas. Temos aqui 2 call centers que foram, que apareceram aqui. Mas que não absorveram o número de pessoas previstos inicialmente. Mas atenção, sim, mas a questão também é assim, é saber se temos aqui a mão de obra ou não. Portanto, e houve outros setores, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de empresas que foram criadas aqui em Vieirinho, o caso dos jovens agricultores, um sem número olha, eu vou só um exemplo, e que já foi aqui também discutido aqui um bocado, por exemplo, eu estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da APOSC, por exemplo, está a ver, já se falou aqui tantas vezes da APOSC e com mentiras, porque eu lembro-me na altura que eu estava desse lado. Ou imprecisões, será melhor dizer. Exatamente, não, porque não na altura fazia-se afirmações que era de 40 pessoas que estavam na APOSC. Já forneceu toda a informação. E essa informação já está toda fornecida, portanto, e agora também eu já sei quantos é que está, mas não são 40, até era bom que fossem 40, porque eram mais 40 postos de trabalho, estão a perceber? Portanto, e somando, certamente até já passámos os 400, que isso é importante. Portanto, e todas estas questões, que no fundo nós temos que saber, levar a que essas políticas, quer no emprego, quer no apoio às empresas, etc. E nós temos, por exemplo, o Vito Habita com um programa de criação de empresas, de abertura, no fundo, conduzir de quem quer investir aqui em Vieira do Minho para que o emprego seja criado e as pessoas se fixem. Mas a realidade é que, por exemplo, sem acessibilidade, nós temos dificuldades em que, por exemplo, indústrias se fixem aqui. Sim, é verdade, mas isso sabe que isso foi de um passado já não muito recente. Era algo que eu procurava também naquela pergunta inicial, da influência do distrito nas decisões nacionais, ou no lobbying, como se diz, na pressão, era tentar melhorar as acessibilidades. Era importante, claro que as acessibilidades são importantes, e nós sabemos que no interior, e não estou a falar só aqui na Vieira do Minho, mas no interior é por isso que vemos esses movimentos, portanto, a solicitar e a querer que as autoestradas estejam sem portagem, porque efetivamente também é um modo de incentivar o emprego nas zonas do interior. É claro que com a descentralização, e nós sabemos, com a descentralização, de certo modo, há alguns setores e há algumas possibilidades das pessoas de fixar as populações e de atrair investimento. Eu sei que isto ainda não está, e penso que até final desta legislatura, com os pacotes financeiros, isso não vai acontecer, mas é uma oportunidade, penso eu, que as autarquias têm para, no fundo, dinamizar economicamente as regiões onde estão inseridas, porque só assim é que o interior consegue ter um desenvolvimento, mas e a criação e a fixação de população. De uma forma mais precisa, como é que isso se concretiza? Olha, um dos passos, e Deus queira que isso aconteça, porque em termos de partidos, penso que o PS e o PSD também estão interessados nisso, e é mais um setor de convergência, mais uma área de convergência, que é com a regionalização. Portanto, eu acho que a regionalização... onde o PSD hesita, onde o PS hesita, onde prontos, o CDS hesita. Porque o que é que acontece? Não existindo a regionalização, assistimos a cada vez mais em que as zonas, e principalmente Lisboa, cada vez cresça mais, os fundos cada vez sejam para mais canalizados para aquela zona, mais. E em vez de haver um equilíbrio e no fundo um aproximar das regiões, é o contrário, cada vez temos um extremar de posições e de crescimento. E vemos isso, por exemplo, Braga o Conselho do Distrito de Braga é um distrito essencialmente exportador, mas depois não tem refletido no seu nível de vida esse trunfo que acaba por ter, esse prémio que no fundo tem da criação de riqueza, mas depois que não se verifica, porque são as zonas... E a questão da fixação, falamos há pouco da atividade que vão desenvolvendo alguns jovens agricultores, mas nós verificamos que a maior parte deles, ou uma parte substancial, têm um emprego. Aquilo é uma atividade de que gostam para aproveitar terrenos temos que ver que parte dessas pessoas... ou espaços familiares,
não serve como fixador da população. Enfim, serve, porque nós temos... É um lenitivo, e mas tanto não quanto é eu sei, tanto eu sei porque também lá estou, mas não falando nessa está qualidade... Está numa atividade que gosta. Nós demos todo mais o apoio, hobby, mais um passatempo. Nós temos dado todo o apoio ao desenvolvimento económico aqui no Concelho de Vieira do Minho, o apoio aos agricultores, o apoio, neste caso, a bolseiros do Bituave, uma série de iniciativas que nós temos feito para fixar as populações. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que a Câmara Municipal tem feito ao longo deste mandato, o mandato anterior a deste, o programa Sentir Vieira, que é bem exemplo disso. É uma maneira, no fundo, de projetar a economia local, de no fundo dar a possibilidade do tecido económico que aqui temos de crescer, portanto, e é isso que nós temos vindo a fazer, ou que a Câmara Municipal tem vindo a fazer, que é facilitar para que seja criado o emprego aqui em Vieira do Minho. Temos que também ter a noção, e isso é importante também dizê-lo, de que a criação destes jovens agricultores aconteceu numa altura em que estava aí a Troika, portanto, em que o emprego era muito reduzido e as pessoas aproveitaram para fazer isso. Entretanto, conseguiram melhores, mas uns vão mantendo, conseguiram melhores empregos e certamente aqueles, verifica-se que ainda há muito jovem agricultor aí instalado no concelho. A floresta e o turismo são também apostas desde sempre. Claro que foi sempre uma aposta. Mas podem ser bastantes para fixar pessoas. Repare, nós temos vindo... fixar pessoas tem-se vindo a assistir... Que estanquem esta sangria. E há empresários fora do concelho que têm vindo para Vieira do Minho, portanto, e que no fundo estão a investir, porque no fundo o turismo foi uma aposta deste concelho, do executivo que está na Câmara Municipal, a agricultura, a floresta e o turismo. E não haja dúvida que temos vindo a assistir, portanto, com o programa Sentir Vieira, de certo modo tem sido um alavanca para que o turismo aqui tenha crescido e toda a atividade económica ligada à restauração e ligada ao turismo tenha sofrido um aumento, porque efetivamente há motivos que se vão realizando ao longo do ano. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que o próximo foi feita a Feira do Fumeiro, que como sabe, foi um evento que trouxe aqui muita gente a Vieira do Minho, que é um fogo muito importante, que dá fogo muito importante. Atingiu já a sua escala máxima. Já a escala máxima, com um volume de negócios muito interessante, porque efetivamente todas estas pessoas, quer a nível da restauração, quer a nível das casas de turismo, quer os próprios produtores, agricultores, que estão ligados a esta área do fumeiro, pois sabem que tiveram aqui uma oportunidade porque no fundo nós sabíamos que isso só acontecia em 2 momentos do ano. No fundo acabava por ser na parte do verão e depois na Feira. E agora tem ao longo do ano, tem aqui 4 folgos que no fundo são as maneiras de... Nós já dissemos aqui, há alguns dos momentos que são mais íntimos. Isso é para quem gosta de perceber como é que se produz o azeite, como é que se fazem as podas. São eventos que não trazem grande valia em termos económicos para o concelho. Não, traz, porque as pessoas vêm cá. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando se fez neste caso, portanto, foi a Câmara Municipal que teve esse intuito, no fundo, promover os produtos endógenos, e só isso sim é que permite fixar as populações na produção desses produtos, quer a nível da castanha, quer a nível da azeitona, neste caso o fumeiro, que neste momento é o que a gente está aqui a falar. Uma questão final, haveria mais, mas uma questão final, que é ainda o caso da escola. Chegou-se a de acordo com o último comunicado que nós recebemos aqui do município, chegou-se a uma ideia final, que é se o Ministério dividir com o município os tais
150 ou 300 mil euros necessários. Sim, é importante clarificar isso, porque o município é de maioria PSD, recordo-se, o município é de maioria PSD e, portanto, sim, é assim, o que disser aqui tem validade. É assim, o que é que acontece? Claro que, e isso depois veio a voz do Ministro, que mais uma vez foi uma meia-verdade, porque o dono da obra é efetivamente o Ministério da Educação, enquanto isso não for uma transferência de competências, mas o certo é que o que interessa aqui é dizer aos vieirenses que a Câmara Municipal tem feito tudo para que a escola seja uma realidade. E sabemos que, enquanto que a nível nacional o Parque Escolar construiu escolas em todo o lado, e isso já foi aqui dito várias vezes. Certamente aqui na Câmara Municipal estava um executivo da mesma cor e, portanto, não conseguiram fazer aqui a escola. E esta escola só veio para aqui. Tiveram é claro que ainda não a temos. O Parque Escolar chegou a estar a ter sim, mas não foi feito. E, portanto, nós, quando entrou este executivo, sabendo que não havia possibilidade da mesma ser efetuada, assumimos essa gestão. Portanto, assumimos esse compromisso de efetuar a escola. Já fizemos 3 concursos, portanto, e agora certamente, brevemente vai ser feito um outro concurso para que a gente seja uma realidade, mesmo não sendo a escola uma infraestrutura da autarquia, mas claro que... Poderá vir a ser com a transferência de competências. Mas certamente com a transferência de competências isso pode vir a acontecer e vamos ter que certamente fazer mais uma tentativa e certamente eu penso que vai ser bem sucedida para que tenhamos a escola dentro de 2 anos. Finalmente, e só para uns segundos, a eleição de o Dr. António Afonso para a Comissão Política do PSD para dar descanso a Pedro Araújo e voltar daqui por mais 2 anos. É um momento transitório. Não quer dizer que seja um momento transitório, pois certamente na altura o Pedro Araújo não estava disponível para continuar e, portanto, nós sabemos que, sendo o PSD a força maioritária aqui no Conselho de Vieira do Minho, pois tinha que ter alguém, portanto, à frente e na altura resolvi eu, portanto, apresentar a candidatura e, portanto, neste momento... É por isso que servem os militantes. E claro que sim. Muito obrigado mais uma vez. Hoje falamos do PSD, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.